Agora você vai entender there is e there are de uma vez por todas. Sem enrolação, de uma maneira bem fácil, eu vou mostrar o que significa, quando usar e como não errar nunca mais. Vamos começar com a tradução. Ambos, there is e there are, significam há, no sentido de haver ou existir. Só que o there is nós vamos usar para falar no singular e o there are nós vamos usar para falar no plural. Para quem não lembra, singular é quando falamos de apenas uma coisa e o plural quando estamos falando de duas ou mais coisas. E se você não lembrava disso, está tudo bem. Provavelmente já tem um tempinho que você estudou isso. Agora eu vou te dar uma dica que eu sempre explico para os meus alunos, pois dessa forma você nunca mais vai errar o momento de utilizar o there is e o there are. Apesar de a gente estar falando sobre um assunto em inglês, acredite em mim, a confusão começa no português, eu juro. Vamos lá. Na frase, tem uma caneta em cima da mesa. Ao colocar essa frase em inglês, muitos alunos querem usar o have para representar o ter, e isso é um erro muito comum. Mas a minha dica é o seguinte, quando a frase tiver tem no português, você fará o seguinte questionamento. Esse ter é no sentido de pertencer ou no sentido de existir? Melhor dizendo, se você substituir esse tem por a ou existe, a frase funciona? Ficaria há ou existe uma caneta em cima da mesa. Sim, funciona. Então, nesse caso, a gente vai usar o there is e não o have. Outro exemplo. Tem um lápis dentro do estojo. O que a gente vai usar no lugar desse tem? There is ou have? Aí você se questiona. Se eu colocar a no lugar do tem, funciona? Há um lápis dentro do estojo. Sim, funciona. Então, de novo, nós vamos usar o there is. A frase vai ficar There is a pencil in the pencil case. Agora na frase, você tem um lindo cachorro. Se eu colocar o a ou existe no lugar do tem, nesse caso não vai funcionar. Você há ou existe um lindo cachorro. Não funciona. Ou seja, aqui é sobre pertencer. Então, nesse caso, a gente vai usar o have. You have a beautiful dog. Agora, se eu fosse colocar em inglês a frase, tem pessoas que me tiram a paciência. O que eu colocaria no lugar desse tem aí? O there to be ou have? Pensa aí. E não esquece de questionar do jeito que eu te ensinei. Já pensou? Nesse caso, nós usaríamos o there are, pois existem pessoas que me tiram a paciência. Super funciona, tá vendo? E como estamos falando de plural, usamos o there are e não o there is. Agora, se eu fosse colocar a frase em inglês, a maioria das pessoas tem muitos problemas. No lugar do tem, o que a gente usaria aqui? Pensa aí. Nesse caso, nós usaríamos o have, pois a maioria das pessoas existem muitos problemas, não funciona, tá vendo? Então, fica entendido que nesse caso é o have, porque é de ter, de pertencer. Ok, agora que a gente já aprendeu a usar, já tiramos as dúvidas, vamos aprender a fazer frases na negativa e na interrogativa. E eu prometo que é mais fácil ainda. Nas frases negativas, vamos simplesmente acrescentar o not após o verbo to be. Perceba que eu coloquei o verbo to be em destaque, coloquei em azul para não acontecer confusão. Então a frase fica assim: There is not a book on the table. Não há um livro em cima da mesa. There are not two dogs in that house. Não há 2 cachorros naquela casa. Tá vendo como é simples? Eu só vou colocar o not depois do verbo to be. E aí, a gente também tem a opção de abreviar a forma negativa, onde o is not vira isn't e o are not vira aren't. Agora é sua vez, você vai ler essas 2 frases abreviadas, por gentileza. Pode ler para mim.
Isso aí. There isn't a book on the table. There aren't two dogs in that house. Perceba que é a mesma frase. A única diferença é que está abreviada. Agora que a gente já aprendeu a forma negativa, vamos partir para a forma interrogativa. Como eu disse, é muito fácil. A gente simplesmente inverte. A gente coloca o verbo to be na frente do there. Então, se antes era there is, vira is there. Se antes era there are, agora vira are there. Simples assim. Sua vez. Lê as frases abaixo, por gentileza. Isso aí. Is there a book on the table? Are there two dogs in that house? Perceba que não tem segredo nenhum. A gente só inverteu, colocamos a entonação de pergunta e tá pronto. Simples assim. Tá vendo como eu não menti? É fácil, é muito fácil. Então eu quero que você comente aqui embaixo se você conseguiu entender a explicação, se ficou faltando alguma coisa, se você ainda tem alguma dúvida. Eu espero que você tenha entendido, espero ter ajudado de alguma forma.